podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Esse é um projeto gestado na pandemia com muito carinho, com muito esmero. E nós estamos na 14ª edição. Eu quero agradecer muito aos apoiadores, a Risotolândia e a Target por acreditarem nesse projeto, tornarem possível esse projeto. E agradecer a pessoas que foram muito importantes na condução desse programa. Meus convidados, o pessoal da Obra Prima Podcast, filmes que têm colaborado muito para que esse programa tenha a qualidade que tem. Em atenção a você que é assinante, que é ouvinte, né? E hoje nós temos um tema muito interessante, um tema bastante estratégico, com uma pessoa que tem uma agenda extremamente lotada, né? Nós já estamos tentando, acho que há mais de 2 meses, esse encontro, né? Com meu grande amigo Adeildo Nascimento. Boas-vindas, Adeildo. Prazer, professor Rudy. Uma honra e um privilégio. As agendas não acertavam, mas antes tarde do que nunca. Obrigado. Antes tarde do que mais tarde. E o Adeildo tem um tema que ele fala que é sobre cultura organizacional. O Adeildo é especialista nessa área, né? Eu diria que é uma das referências hoje no Brasil, né? Nesse assunto. E uma coisa interessante, Adeildo, nós temos muitas pessoas em comum, muitos amigos em comum, e é impressionante como eu escuto falar bem do seu trabalho, do seu serviço, da sua entrega e da pessoa e do profissional que você é. Pô, parabéns por professor. Isso, né? Obrigado. Obrigado a você por estar nesse meu ciclo de amigos, nesse círculo de amigos, porque este programa eu só trago os meus relacionamentos aqui. Fico feliz demais de estar nesse círculo aí. Imagina, uma honra nossa, né? Adeildo, você trabalha na área de RH, a sua história é RH, né? Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu caí em RH por acaso. Por acaso? Eu fazia economia, tinha recém deixado a faculdade de análise de sistemas, porque eu não me encontrei lá. Uhum. Aí eu falei, eu precisava fazer uma faculdade pública, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu fui lá, vou fazer federal. Falei assim, que curso é mais fácil de passar aqui? Eu falei, economia. Fui fazer economia. Olha só. Depois de análise de sistemas. Eu me apaixonei pelo curso. E na época consegui um estágio na área de recursos humanos pelo meu histórico de sistemas. Então, a empresa onde eu fui estagiar estava implementando o SAP na área de RH. Uhum. E eu me encontrei lá, professor. Daí, quando eu comecei a trabalhar em recursos humanos, falei, isso aqui é muito legal. Que muito bacana. bacana. Eu quero isso aí pra minha vida. Aí brilhou o olho. Brilhou o olho. Isso foi idos de... 97. 97. 97 foi quando eu comecei meu estágio. Uhum. Na Robert Bosch. Robert Bosch, olha só, lá na Cidade do Céu. Cidade Industrial. E lá você ficou... Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei só 3 anos, fui efetivado. E aí em 2000, teve a privatização do sistema Telebrás. Sim. E ali eu fui trabalhar na GVT, que foi outra bênção na minha vida, porque eu aprendi muito em 2 escolas totalmente diferentes. Quase 2 espectros do desvio padrão da curva, uma para um lado, que é uma empresa centenária, com tudo já feito, e uma startup. Lá naquela época era uma startup no mundo de telecomunicações. Sim. Nessa época eu trabalhava na Embratel. Né? Olha aí. A Embratel era o dinossauro, vamos dizer assim, né? Se a gente pudesse comparar, né? E a GVT era o Baby Bell. É isso aí. Não é? Era o nome que se dava para as empresas entrantes, né? E a GVT sempre foi uma empresa muito referência naquilo que se propunha fazer, né? Muitas pessoas da Embratel, inclusive, migraram para a GVT. É verdade. Né? E eu sempre escutei muito bem da GVT, quer dizer, foi uma grande escola, né? E lá você ficou quanto tempo? Eu tive diversas passagens na GVT. Eu entrei e saí 2 vezes. Eu tive 3 passagens pela GVT. Olha só. E era, já aí falando de cultura... Sim, já era uma quebra de paradigma. Disruptiva, né? Porque, teoricamente, você pediu a conta numa empresa, você jamais volta. Já queimou, né? Imagine Exato. uma que você pediu 2 vezes e voltou a terceira, né? Então, já era uma disrupção. E eu fiquei lá, acho que no total deu uns 6 anos. Mas você, com certeza, conheceu... existia uma pessoa lá que era o número 1, que era o Amos, que tinha essa visão muito
muito fora da caixa, né? Total, né? Total, a cultura, né, judaica, a cultura de empreendedorismo que veio junto lá dos israelenses e tudo mais, e chegou com a criatividade e o engajamento do brasileiro. Esse caldo cultural aí foi fantástico, professor. Eu acredito que sim. E a gente escutava muito falar da GVT e o crescimento foi exponencial, né? Foi exponencial. Você entrou lá com que tinha quantas pessoas trabalhando? Quando eu entrei, tinham 300 pessoas. 300. Quando eu saí, já era uns 13 mil, mais ou menos. Olha só. Bom, e lá na GVT você trabalhou com RH, uma carreira também ascendente lá, ocupando a cadeira de diretoria de recursos humanos. Eu comecei, a primeira posição que eu tive foi de especialista, aí eu pedi a conta. Aí voltei como gerente, pedi a conta. E voltei como diretor e pedi a conta. Olha só! Bom, e aí como é que você... Esse caldo de cultura, né? Uma empresa centenária para uma empresa de startup. Quando é que caiu a ficha? Esse é um termo que a gente pode usar ainda hoje. Mas quando é que caiu a ficha dessa questão de trabalhar com cultura? Que é um diferencial nessa área de humanas, né? É um diferencial. E assim, primeiro, a GVT tem uma culpa muito boa nisso, né? Porque quando a gente foi desenhar, né, todos os processos, partiu de uma página em branco. Uhum. E ali foi bem legal, porque na época se tinha a cultura que queria se instalar. E eu vi na prática a diferença que faz quando você tem um planejamento estratégico de uma cultura de gestão a ser implementada. Hoje é muito difícil. Por que as empresas passam por uma dificuldade enorme? Porque elas têm que transicionar a cultura. Agora, quando você tem a possibilidade, professor, de criar uma empresa desde o zero, com a cultura que você quer que ela tenha, como que as coisas acontecem, né? É fenomenal. Então, a GVT foi uma das primeiras empresas na minha trajetória lidando com comportamento humano, onde a gente começou a falar de cultura, efetivamente. Cultura de autorresponsabilização, né? De empowerment, cultura de delegação, cultura de rito de passagem, né? Ou responsabilidade, né? Liberdade com responsabilidade. Então, eu mesmo assumi uma cadeira de diretor de RH numa empresa desse tamanho, eu tinha 32 anos. Historicamente, você não via diretores de RH tão novos assim, né? Sim. Então, culturalmente, já era uma outra perspectiva, né? Então, foi bem bacana. Que bacana, legal, né? Mas é uma escola, é um caso que você tem de sucesso na carreira, mas que não acontece muito hoje em dia, né? Essas questões de começar na página em branco, né? Normalmente, a cultura eu costumo chamar que é um transatlântico no oceano, né? Que não dá um cavalo de pau, né? Não dá. Um jet ski você consegue, né? Total, movimentar, né? Total. Mas no transatlântico não. Quer dizer, como é que é isso? Até, Rudy, tem duas visões hoje no mercado com relação à cultura. Você tem uma série de pensadores que são mais pessimistas, que dizem o seguinte: a empresa grande não muda de cultura. Tanto que tem lógica até de fazer spin-off, de sangrar o dinheiro da grande empresa e implementar numa outra que já nasce com a cabeça nova, culturalmente falando. E tem aqueles que acreditam que dá para mudar. Eu sou desses que acredito que demora, como você falou. Você não consegue dar cavalinho de pau no transatlântico, né? Mas você consegue fazer medidas estratégicas que, com o passar do tempo, você ajusta essa empresa para um novo cenário. E é claro que tem startups. Então, o movimento das startups, de novo, reacendeu a ideia da cultura. Ou seja, se eu vou começar uma empresa do zero, eu já sei o jeito que eu quero que ela seja, em termos de gestão, governança e tudo mais. Então, é muito mais fácil. Então, hoje a gente convive com esses dois mundos. Empresas novas querendo implementar cultura e algumas que caem a ficha, usando aí, né, o bordão, algumas que caem a ficha que, independente do seu tempo e do seu tamanho, elas ainda partem para processos de transição cultural. Mas quando a gente fala assim, né, que cultura ela é top-down, isso é uma verdade? É um mito? É um paradigma? Como é que você que está nessa área de consultoria de cultura você percebe isso? Eu vou falar pela minha vivência tocando a alguns projetos de transição cultural, professor. Eu nunca me deparei com nenhum caso até hoje onde projetos que não são top-down deram certo.
Todos que deram certo, obrigatoriamente era top-down. Teve engajamento do número 1, do fundador. Isso mesmo. Né? Para fazer... Porque a cultura, ela é o maior componente de transformação ou de disseminação cultural é o comportamento do líder. E se o líder quer uma cultura que nem ele mesmo vive, ele está acabando criando um problema para ele mesmo. E ele cria um factoide que pode, em alguns casos, vir até piada, meme, né? Caricatura faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, dificilmente dá certo. Eu nunca vi. Eu até faço um desafio de alguém me mostrar algum modelo de cultura na contramão que seria uma revolução de baixo para cima, né? Daí dá certo se você tirar o dono, tirar o CEO, daí você faz, mas com ele lá não tem como. Adildo, por que cultura é uma coisa estratégica para a empresa? Entender cultura, disseminar cultura, comunicar sua cultura, por que é estratégico isso? Ela se transformou em estratégia, porque na verdade no passado pouco importava. Porque a gente viveu, né, principalmente com uma economia industrial, onde os recursos mais importantes não eram o ser humano. Né? Você tem o recurso tecnológico, a matéria-prima, o acesso ao dinheiro, os modelos de gestão, sistemas de qualidade. Tudo isso eram métodos, processos que garantiam a sobrevivência da empresa. O que aconteceu ao longo do tempo? Isso foi se comoditizando. O acesso à tecnologia, o acesso às práticas de gestão, os mesmos gurus, né? Você tem o dinheiro que começou a ficar mais disponível no mercado para bons negócios. Então, num mundo, e também um mundo que transicionou da era industrial para a era de serviços, você começa a humanizar o mundo em todo sentido. Humanizar ele na lógica do consumidor e humanizar ele na lógica do serviço e humanizar ele na lógica do capital intelectual. Então, eu costumo dizer que a cultura é o sistema operacional das pessoas. Entendi. Sim, então, você começou, teve uma migração do modelo industrial para o modelo de serviço e uma comoditização dos recursos padrões e o que diferencia? O capital intelectual. E daí, para organizar o capital intelectual, você precisa ter boa cultura. Então, por isso que cultura começou a aparecer nos discursos, nos slides, nos seminários. Né? Então, é um tema novo e que hoje, obrigatoriamente, né, se você... A Price faz a pesquisa todo ano, cultura, historicamente, está tomando mais espaço na agenda dos CEOs. A ponto de, na última pesquisa da Price, 100% dos CEOs das empresas mais amadas do Brasil, quando perguntados quais eram os temas estratégicos na agenda deles, cultura apareceu na agenda de todos eles. Que bacana, que bacana. Como é que você vê assim, esse fenômeno das empresas amadurecendo? Então, nós temos aí cada vez mais um conjunto de empresas com 25, 30 anos, onde o dono está cedendo lugar. Inclusive, até conversamos com uma pessoa que é nosso amigo comum aqui, o D'Amigo, José D'Amigo Neto, né? Falou aqui nesta mesa sobre família empresária, né? Total. E como é que você vê esse movimento das novas gerações? Quer dizer, dessa galera que entra no mercado com outro drive, com outro pensamento, com outro sistema operacional rodando, né? E encontra uma empresa dos seus 25, 30, 35 anos. Quando a gente encontra nos nossos projetos, professor, a transição cultural agregado ao projeto sucessório, a gente aumenta o nível de dificuldade do projeto. É mesmo, é. Porque lembra, a cultura, ela é, em boa medida, a representatividade do exemplo que o dono dá. Então, imagine que eu tenho um dono que tem um tipo de exemplo e eu quero transicionar culturalmente, mas com um novo dono, né? Ou presidente ou líder que tem um comportamento diferente. Então, a gente tem mais um componente aí de dificuldade na transição cultural. Então, o que eu tenho visto e que eu acho que não é novidade, né? Você, o D'Amigo, tem muito mais experiência disso. Mas, invariavelmente, a gente tem a questão do sentido e do significado. Todo mundo fala de propósito e alguns dizem que propósito é romantizar a causa da empresa. Mas qual que é o ponto, professor? As novas gerações,
elas se engajam muito mais em causas do que em instituições. Então, teve uma época que a instituição por si só se garantia. A marca. Eu trabalho para a empresa tal, né? Lembra que a gente até falou do sobrenome? Exatamente. Eu sou o fulano da empresa tal. Hoje, isso pouco importa para a nova geração. Eles querem sentido, significado e causa. Um dos grandes problemas que a gente tem, por exemplo, de embate entre gerações nos projetos de cultura é comunicação. A geração mais antiga, ela acredita que se ela disser para os colaboradores o que eles têm que fazer, é suficiente. Eu vou dizer, Rudy, você tem que fazer isso. O quê? Na nova geração, se você não explicar o porquê ele precisa fazer o quê, ele não se engaja. Você tem que explicar. Com os nossos filhos é assim também ao longo do tempo, faz né? Sentido, sim. Né? Faz assim, você vai fazer porque eu sou seu pai e acabou. Aconteceu a vida inteira e beleza. Ao longo do tempo, com acesso a conhecimento e tudo mais, com a nova geração temos muito mais acesso às coisas, ele fala, pô, me explica o porquê desse o quê. Só para eu ver se faz sentido aqui. Sim. Só que daí o pessoal tem preguiça às vezes, fala, nah, é porque eu tô mandando. Olha que interessante essa frase. Tem preguiça, né? Quer dizer, o modelo mental ainda é mando eu, obedeça você. Isso aí, você vai fazer porque eu sou seu chefe. Exatamente. E esse modelo já passou, já tá putrefato faz tempo. Total, não total. É que nem eu dou sempre o exemplo agora, de novo, antes de vir para cá, eu tava vendo a notícia que a Amazon acabou de emitir um comunicado aos colaboradores que em 2025 é todo mundo 5 dias presencial. Acabaram com o híbrido agora. Qual é o motivo? Reforço da cultura. Né? Porque no dia a dia, e isso é verdade... A convivência. O cafezinho, o esbarrão, a reunião no meio do corredor, o olho no olho. Isso aí. E é fantástico, e é verdade. E teve alguns clientes nossos que falaram assim, não, mas eu quero voltar para o presencial depois da pandemia. Por quê? Porque é assim, beleza? Porque onde já se viu, a gente precisa ter esse esbarrão, tem que ter o cafezinho. Aí eles chamaram as pessoas para o presencial e as pessoas iam para o presencial e faziam reunião online. Aí a nova geração, elas falam assim, qual que é o sentido disso? E aí, quando você não explica o sentido ou não dá um como de um jeito legal, ele não vai se engajar. Sim. Mas já a geração passada, eu me engajava. Eu sou dessa época. Né? Porque, meu chefe mandou, eu vou fazer. Entendeu? O nosso software é esse, né? Mandou, faz, né? Minha mãe dizia não. Por quê? Porque não, e era isso mesmo. Acabou. Olhou estranho, você já... E já caiu a ficha, já para quieto, né? Adildo, você mencionou nesse último pensamento aí, algo que eu também passei, né? E um dia eu vi você num corte seu sobre essa ruptura do sobrenome, né? É muito comum hoje, porque quem trabalha numa empresa há 20, 30 anos não vai ter outra empresa para trabalhar há 20, 30 anos, né? Como é que foi para você essa experiência e que aprendizados que você tirou disso, né? Foi dificílimo. Porque eu fui educado para ser a pessoa do sobrenome, né? Eu lembro que eu brinco e falo, quando eu consegui o meu estágio numa multinacional, meu pai fez um churrasco em casa. Agora você pode se aposentar. Olha, chamou o vizinho, o tio. Agora olha cá, meu filho conseguiu. E essa lógica do sobrenome te coloca em círculos, te abre portas, faz com que pessoas atendam você, tenham um desejo de estar perto de você. Mas na verdade não é a pessoa, é a posição. Ela é inebriante, né? Mas é a posição, né? E aí você perde isso. Eu perdi isso há 12 anos atrás, 13 anos atrás, abri mão disso, né? E aí, sem dúvida nenhuma, é dificílimo, né? Porque você perde o sobrenome e você perde acesso, você perde networking. Tudo bem que não é um networking qualificado, né? Mas é a pessoa utilitarista que depende de você e te atende, te recebe e você não tem. E aí você começa uma nova jornada, né? E aí é uma jornada que hoje eu vejo que foi muito benéfica, porque no passado você dependia do sobrenome. Hoje é o inverso, né? Hoje o nome Rudy
né? O professor Rude tem um peso muito maior do que qualquer outra instituição. Muito obrigado. Trás, né? Retribua a Adeildo Nascimento, né? E a gente levou uma sorte que o nosso nome é distintivo, né? Eu falo, depois do bullying que eu sofri com esse nome no colégio, hoje pelo menos ele é distintivo. Você teve bullying com esse nome, é? Total. Olha só. Imagine um gordinho no 2º grau com o nome de Adeildo, né? Eu sou um vencedor. Que maravilha. Não, e com esse nome Rude também, né? Imagina, né? Ai, meu amigo. Bom, nesses projetos que você toca hoje, que você trabalha, né? Assim, se pudesse definir o horizonte de tempo, né? Quer dizer, vamos imaginar que uma empresa, número 1 de uma empresa defina, olha, eu preciso transacionar essa minha cultura. Do ponto A para o ponto B, né? Claro que dependendo da complexidade, dependendo do tamanho, né? Mas em média, como é que é esse projeto? Começa com um diagnóstico, evidentemente. Perfeito. Mas como é que são os passos até chegar a medir, no sentido de dizer, olha, mudou. Como é que isso se processa? Perfeito, você fez a leitura. O nosso framework geral de trabalho é um diagnóstico, primeiro. O desenho da cultura-alvo, então você tem ponto A, ponto B, e daí você tem que transicionar de um lugar para o outro, né? O trabalho mais rápido que a gente fez foi uma transição abrupta de cultura pela necessidade que a empresa tinha. Então, a empresa está num processo ruim, aumento de endividamento, diminuição nas vendas, performance em baixa. Você precisa fazer uma transformação, turnaround muito rápido. A gente fez isso em 6 meses. E tem empresas e clientes nossos que a gente já está atuando há quase 2 anos num movimento lento e gradual de transformação cultural. Porque a transformação cultural ela tem um preço a ser pago, né? E normalmente, assim, de cara, 2 preços que se pagam por transformar uma cultura. Primeiro, o clima sofre, né? Porque as pessoas vão falar, pô, mas aqui não era assim. Sim. Daí, se alguém fala que aqui não era assim, é bom sinal pra gente. Porque a gente está transformando a cultura, né? Só que tem as pessoas que não gostam da transformação que está sendo feita. Então, normalmente, o clima sofre. E o outro é o turnover, né? Porque essas pessoas que não gostam, obrigatoriamente elas saem ou elas têm que ser saídas. E aí você sofre. Então, dependendo do estágio que a empresa está, a gente calcula estrategicamente com os nossos contratantes quanto tempo se quer para essa transformação. Em média, você falou em média, um ano. Um ano é um tempo... Um ano é um tempo razoável para você encaixar um projeto e depois dar continuidade para ele. Menos que isso, a dor é muito intensa. Você coloca a empresa num estágio de estresse total. Clima, turnover. E aí afeta resultado, né? Então, quando você já está com a empresa com resultado baixo, e você não está performando e você precisa transicionar a tua cultura, é o remédio amargo que tem que se dar para voltar para o estágio que você quer ou botar em rota de crescimento. Agora, se não, a tua cultura tá legal, tá tudo funcionando, só que eu tô vendo que se eu continuar nesse pace, nessa direção, o futuro não vai ser legal. Porque eu não tenho inovação, porque eu não tenho colaboração, porque a minha estrutura não está preparada para o futuro, para o crescimento, para as intempéries. E aí você pode fazer um projeto muito mais tranquilo, né? Controlado, sem afetar os teus resultados. E aí dá para fazer de forma mais gradual, lenta, saudável. Sim. Mas quanto antes começa, é melhor, né, professor? O que eu digo sempre é que quanto maior a empresa é, mais atrasada ela tá, né? Então, porque você, para mexer o transatlântico, você tem que começar antes, né? Sim. Eu não sei se você tem uma medida, mas quando você fala em pessoas que mudam ou mudam as pessoas, né? Quer dizer, tem uma média disso, quer dizer, 50% aderem e 50% saem. Como é que... Quando você chega num projeto lá, né? O que você já de antemão espera naquilo? Quer dizer... A vida geralmente é uma curva normal, né? A curva normal. Você vai ter aí... Você tem que ter cuidado com os detratores, que são o fogo amigo que a gente chama, né? Que quando você faz um mapeamento de stakeholders, né? Que é um trabalho que a gente faz no diagnóstico, que é avaliar qual é o nível de poder que esse stakeholder tem
e quão engajado ele está ou não num projeto de transformação. Então, quando a gente pega a liderança, o turnover normalmente acaba sendo um pouco maior em projetos de transformação muito pesados. Sim. De curto espaço de tempo que você tem que mudar totalmente uma postura de uma empresa. Então, pode chegar até a metade. Tem um livro de antropologia cultural que diz que o jeito mais rápido e fácil de mudar uma cultura é demitindo todo mundo. Você demite todo mundo, coloca todo mundo novo, claro, demitiu, né? Então, assim, o turnover, eu não tenho os números exatos, mas uma percepção eu tenho. No nível de liderança, você não pode ter detratores. Esse é um ponto pacífico. Se a cultura é top-down e você tem pessoas que têm poder na organização, poder de mando, poder de influência, esse não pode ser um detrator. E aí, se você quer mudar rápido, acaba o turnover sendo mais alto. Na organização em geral, já não é tão complicado, assim, porque uma boa parte das pessoas, elas não vão aderir mesmo à cultura. Né? Você não consegue ter uma empresa onde 100% das pessoas são aderentes à cultura. Você tem que cuidar com os líderes e você tem que cuidar que a maior parte daqueles que são top performers, talentos, também sejam. O resto é né? Perdão do adjetivo resto aqui, mas aqueles que são neutros no processo. Que eles estão naquela, olha, eu não vou aderir à tua cultura, não está dentro dos meus valores, mas eu enxergo isso aqui só como ocupação. Eu não vou te atrapalhar, não vou ajudar, vou fazer o meu trabalho como eu sempre fiz. Tudo bem, né? Então, o turnover é maior nos níveis de liderança, quando projetos são mais rápidos, e menor na base. Só que ele aumenta, né? Nos processos de transição, normalmente o turnover aumenta. Sim. Eu fico imaginando, porque eu tenho experiência com consultoria, algumas questões muito pontuais, onde é processo, basicamente. Né? Não é mudança comportamental do porte com que você trabalha. Né? E eu fico imaginando, porque você é um camarada cristão, né? Tem toda uma questão de valores envolvidos, né? E acho que seria uma bênção. Eu já trabalhei em empresas que mudou cultura e eu fiz parte dos que foi saído porque tinha uma função importante na organização e que era visto como um possível detrator. E eu não era detrator. Você vê como é que... Uma análise foi mal feita. Análise muito mal feita, né? Porque eu não sou um agente de mudança, eu sou um revolucionário de mudança. Eu me considero assim, sabe? Bom, mas eu fico vendo com que bênção seria uma empresa que tem um consultor com essa preocupação que você tem com as pessoas. E eu digo também, professor Rudy, eu digo que a Dell Consultoria, ela acabou sendo uma bênção na minha vida e é uma bênção lá com os meus sócios, o nosso time, porque a gente tem encontrado nessa nossa trajetória de quase uma década muitos empresários com uma perspectiva de valor a respeito daquilo que ele tem na mão, que é a empresa dele, e ele vê um valor de transformação social a partir dessa empresa. E aí a causa vai além do lucro. Claro, para ser uma empresa tem que ter lucro. Tem que ter lucro. Esse é o primeiro ponto. Então a primeira cultura que qualquer empresa tem que ter é a cultura de performance. A partir disso, ter uma causa por trás disso é fabuloso. E eu tenho encontrado gratas surpresas assim de empresários com valores extremamente elevados, cientes de que aquilo que eles têm na mão como recurso através do dom e talento que eles têm do próprio empreendedorismo, e eles têm enxergado isso como uma ferramenta de transformação social. Então é maravilhoso, é maravilhoso. Que bacana, que bacana. Adeildo, se você tivesse que dar um recado assim para um empresário, né, que pensa nesse assunto de cultura, né, por onde começar? Por ele. A maior dificuldade que a gente tem nos projetos de cultura, e alguns até por ética a gente não dá continuidade, é quando a gente é chamado por um empresário que quer implementar uma cultura que nem ele mesmo acredita ou segue. Porque isso tem muita chance de dar errado. E a gente até convido aí os seus ouvintes, né, aqui, que chequem o nosso Instagram lá da Dell Consultoria, DHEO Consultoria, onde a gente começou a colocar provas sociais dos nossos clientes. E aí, tenho acompanhado. Quando a gente pergunta para a maior parte deles assim, qual foi o maior desafio no projeto de cultura? O que normalmente eles respondem? O maior desafio
tava comigo. Eu já acho que tem um depoimento lá no seu Instagram nesse sentido, né? E tem mais vindo aí. É impressionante, porque quando esse líder, assim, se a cultura é top-down, vamos falar, falando a verdade, se a cultura é top-down e o meu time vai seguir o reflexo daquilo que eu faço, se eu tenho uma empresa que não performa, que não colabora, que não inova, muito disso está no DNA do dono. Então, quando eu vou implementar uma cultura de inovação, de performance, de foco no cliente, qualquer coisa que seja, a primeira coisa que a gente faz é discutir com o dono isso. Então, quando a gente está no processo de criar a cultura-alvo, né, desenhar a cultura da empresa que ele quer, a empresa que ele quer, a gente mostra para ele no final, fala, você concorda com isso? Eu falo, então, o primeiro a mudar é você. Você tem que ser o exemplo para isso. E é impressionante que aqueles nossos clientes e empresários que querem fazer a transformação e que se engajam, quando o colaborador vê ele e fala, puxa, ele tá. Eu vou me engajar também. Se o meu líder, o meu empresário tá num processo, tá engajado com isso. E aí é uma dificuldade que a gente tem, né? Porque o projeto de cultura é do dono, é do presidente, é do fundo. Todos os outros são coadjuvantes na história, inclusive o RH. Sim. Então, também quando o RH nos contata para fazer o projeto de cultura, o ponto é, vamos falar com o dono? Quando o RH tem alguma ressalva de não, o projeto é nosso, tal, a gente também por ética não faz. Porque não vai suscitar... Eu tive uma questão de 5 anos, eu tive uma encomenda de um treinamento, né? E o dono da empresa havia assistido uma palestra, eu acho, em São Paulo, sobre meritocracia. E nós identificamos que ele não confiava nas pessoas. E nós abortamos o treinamento porque não tinha o mínimo sentido fazer aquele treinamento, porque seria mais um consultor a passar por lá, dentre os tantos que haviam passado, sem resolver o problema, né? Quer dizer, então, isso não dá satisfação, né, Adeudo? Não dá, e até por ética, né, professor? Como você bem falou, imagine que eu estou sendo convidado por um cliente ou por um prospect, né, por um lead. Ele me apresenta o problema dele, nós do time, pela experiência que a gente tem, a gente vê que o caminho está errado ou o remédio está errado, eu jamais receitaria esse remédio para ele, né? E aí a gente diz, mas tem quem faça, né? Sim. Né? Tem gente que emite a receita que você quiser, desde que pague. Maravilha. Não é nosso caso. Adeudo, para a gente encerrar assim, né? Se você tivesse que conceituar a cultura e dar esse peso para quem está nos ouvindo, né? O que dá para estratificar do mais importante que você tem vivido aí nos últimos... A empresa tem 12 anos. 12 a anos, tem né? 12. Com a cultura, a gente está trabalhando há 10 já. O que você tem colecionado aí em termos de desafios e o que você estaria assim como um ponto principal? Então, primeiro eu já falei que é a visão do dono, né? Então, assim, a cultura, ele é um projeto e é um ativo do próprio dono da empresa, do presidente. É dele esse é o próximo. Tem vários conceitos sobre cultura. Para mim, sempre, cultura é o jeitão. As coisas acontecem aqui. E, por incrível que pareça, em todos os diagnósticos que a gente faz, o jeitão é bem diferente do que está escrito na parede. Então, quando você vai mergulhar a fundo, você fala assim, não é o que está no site, não é o que está na parede. Interessante isso. Porque aí. o jeitão, na maior... O que aconteceu? No passado, você escrevia o teu jeitão, colava ele na parede, mas não tinha métrica nenhuma e nenhuma forma de mensurar se esse jeitão era verdade no dia a dia. Quando a gente vai, faz o diagnóstico e mostra o que está, né, lá embaixo, né, no dia a dia, normalmente é bem diferente do jeitão que está na parede. Então, a cultura é o dia a dia. E por último, é uma crença do nosso trabalho, né? Primeiro a gente muda a mente das pessoas para depois mudar o processo. Porque a gente nessa trajetória também, e assim, eu acho que é um movimento de transformação, o processo por si só não cria cultura. Ele adestra, ele pode adestrar você. Tipo, se você não fizer do jeito que eu quero, eu te demito. Se você fizer bem feito do jeito que eu quero, eu te promovo. Beleza, isso é um adestramento com pesos positivos e negativos. Mas isso demora muito tempo, custa uma dor absurda.
Quando eu mudo a crença, né? Quando eu mudo a mente, o processo ele vem junto e vem de uma forma saudável, bem implementada e os resultados são melhores. Sim. Aliás, você tem até um termo que você usa, né? Primeiro as mentes, né? Primeiro é as uma mentes. Palestra que você ministra com este tema. Eu faço também a palestra, primeiro se mudam as mentes, depois os processos. Que maravilha, que maravilha. Adeildo, muito obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado eu, Eu tenho certeza que engrandeceu muito aqui o nosso conteúdo. Nós temos um canal no Spotify, em todos os tocadores de podcast. Estamos no YouTube, então você vai estar lá. Vai ter um comentário no YouTube sobre como encontrar a DHO. É DHEO DHEO. Consultoria. O que é DHEO? DHEO Consultoria. É um acróstico, desenvolvimento humano e organizacional. Ah, ok. Mas DEL é o meu apelido também. Os que próximos, maravilha. os amigos, a família só me chamam de DEL. DEL. Daí eu juntei o acróstico com a sonoridade e ficou a DEL Consultoria. Que maravilha, que maravilha. Adeildo, muito obrado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela missão que você tem aí. Eu tenho visto a olhos, assim, claros o benefício que o seu trabalho tem para as empresas, né? Você é uma referência nessa área e eu quero te agradecer por essa meia hora que você esteve conosco aqui. E deixa eu te agradecer também, porque na verdade eu sou resultado de grandes mentores e de professores que me fizeram chegar até aqui. Você é um deles. Obrigado por tudo. Muito obrigado, imagina. Já dividimos a cátedra na OPET, lá, na grande OPET, né? É verdade. Dos bons tempos, né? Tem uma saudade muito grande daquele tempo, viu? É, muito bom, né? Muito bom, né? É sempre bom ensinar. Muito obrigado, viu? Professor. Um grande abraço. Sucesso. Obrigado. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.